Pronto. Turma, vamos lá. Quero saber quem é que topa mostrar o seu desenho. Quem é que aceita falar, deixa eu mostrar meu desenho. Eu sei que vocês não são desenhistas, mas essa nem é a proposta. Só pra gente visualizar aí um pouquinho o que vocês desenharam, como é que vocês representaram isso. Queria... Professor, eu posso até mostrar, mas não. Vamos lá, não tem problema não. Como que eu vou apresentar agora, professor, se tá aqui? Então vamos lá, tiro liga a foto, câmera. Né, e aí eu não, apresento, né? Liga a câmera. Tá, peraí, professor, socorro. Socorro? Pronto. É que eu tô desarrumada, agora foi. Aí você agora mostra... pode mostrar, né? eu vou ampliar aqui pra mim. Tá. Eu vou apresentar a tela também, porque aí quem não estiver vendo por você, eu vou compartilhando quem tá falando, ó. Eu vou dar uma ampliada aqui agora. Vamos ver se... Ó. Peraí, professor. Desliga. Não, desliga não. Não, professor, tô arrumando aqui o negócio. Agora vai. Isso, acho que agora vai. Deixa eu ver. Não sei se dá pra ver direito, não. Ó. Dá pra ver? Dá, me fale dele. Então, essa aqui eu fiz pelo primeiro momento, que é o primeiro texto, a aldeia, né? Tá. Que era antigamente que as pessoas sentiam saudade, ó, de quem tava longe, não sei se dá pra ver. A lagrimazinha no olho do bonequinho. Ok. Aí as pessoas sentiam saudade de quem tava longe. Só que assim, não tinha como conversar, porque muitas vezes não existia nem telefone, muito menos computador, né? Aí eu fiz outro desenho assim, só que foi na mesma história, tá? Não mudei, não. Aí aqui foi o segundo momento. Foi o segundo momento que ficou o pai e a filha, né? Aí veio o momento do computador, ó, tá vendo? Perfeito. Foi eu queria representar assim, ele digitando tudo, mas não muito certo, não. Tá, mas eu tô entendendo. Aí agora esse foi o último momento, que foi o último texto. Que é um celular com Meet, que agora a gente não precisa digitar, a gente pode ver a pessoa por chamada de voz. A evolução da tecnologia. Tá. Professor, posso falar? Pode. É a Jéssica. Na verdade, vou mostrar o meu, tá? Tá, ó, tem a Jéssica, a Bruna e Joyce, tá? Que a Bruna então, e a Joyce. Esse foi meu desenho, tá? Que eu tava mostrando. Maravilha. Eu não vou comentar nada ainda, quero seguir. Tá? Vamos a Jéssica, depois da Jéssica aqui, ó. Eu vou seguir os dois chats que estão aqui, tá? A Bruna e a Joyce. Vamos lá. Peraí, eu vou ligar a câmera. Tá. Ó, eu vou ampliar aqui para quem não estiver vendo também, porque aí pode ver pela minha tela, se não estiver vendo pela dela. Ok, fale para mim, vamos lá, aí. Peraí. Ó, eu coloquei que, tipo, amplia o conhecimento, né? E faz com que eles se conectem através da comunicação, que são pelos meios digitais. Aí, por isso, a lupa, o balãozinho e eles meio que conectados. Tá. Joia. Vamos na ordem que eu falei ali, quem que tava no chat, acho que era a Bruna e Joyce, não era? Deixa eu ver. Isso, Bruna e Joyce. Boa noite. Boa. A Bruna tá na frente. Eu só não sei como eu vou virar minha câmera, mas só um minutinho, tá? Tá bom. Achei. Aqui é o meu desenhozinho. Aldeia global, ele me refere a um círculo, né? Tanto de aldeia mesmo, de ancestralidade, como global, o globo terrestre. Então eu fiz um globo. Tá. E aí no texto ele fala sobre uma teia bidirecional. E aí eu tentei desenhar uma teiazinha com pontos que ele vai por as duas direções de comunicação, né? De telecomunicação. Maravilha. O espaço, eu desenhei uns satélitezinhos, que é o que eles transmitem, né? Faz com que evolua a transmissão num termo universal, em todos os momentos. E a cultura eu tentei desenhar, pintar alguns quadradinhos diferentes, que é quando você tem a cultura está naquele local, mas ela está sendo transmitida através dessas teiazinhas, dessas interligações. Perfeito. Não vou comentar ainda. Mas vocês perceberam que é o mesmo texto com ideias diferentes. Vocês já perceberam, né? Com imagens. Sim. Aqui foram as palavras que eu usei para fazer o desenho. Teia, bidirecional,
aldeia global, espaço e cultura. Maravilha. Joyce, pode ser você? Pode ser. Deixa eu ligar a câmera aqui. Joia. Estão conseguindo visualizar? Traz um pouquinho mais para sua direita, eu acho. E agora sim. Sobe um Olha, pouquinho. o desenho, ele não está assim legível porque eu sou péssima para isso. Mas a gente Mas está conseguindo a ideia ver. é assim, professor. Hum, Aqui tem um aluno em uma aula remota. tá. Né? O aluno ficou bem escondidinho porque eu não sei desenhar. Então eu Tá ali só de boné, demonstrei tá ali de boné. Isso. Porque, na verdade, eu não desenhei nesses detalhes de teias e satélites. Tá. Porém, aqui, em uma aula online, ele consegue ter todos esses três interligados. Porque eu tenho uma plataforma, eu tenho um meio de comunicação, que é o notebook, eu tenho uma transmissão de cultura, porque o professor está ali repassando os conteúdos, e o aluno está absorvendo isso, havendo troca de informações. Então, existe a plataforma, existe o WhatsApp, que é uma via de comunicação, e ele pode, ao mesmo tempo, no nosso caso, acessar uma plataforma da faculdade, ler um texto. Então, todos esses meios que foram citados no texto, em uma aula online, nós conseguimos ter eles juntos. Então, eu representei por uma aula online. Tá. Né? Então, eu tenho o espaço, eu tenho a rede, eu tenho a internet, eu consigo fazer uma ligação por uma dessas plataformas. Então, foi dessa maneira que eu achei para expressar aí Joia. o sentido. Turma, todos vocês, sem exceção, conseguiram de alguma maneira pontuar questões importantes tanto da aldeia global, do cyberespaço e cybercultura, mesmo que isso não tenha sido de uma maneira igual, né, mas representaram elas, tá? O que eu quero que a gente faça agora, tá? Você tem o seu desenho aí, a gente pegou alguns exemplos, não dá tempo dos 30 e poucos aqui se apresentarem ou mostrarem, nem é essa a ideia, mas entendendo o teu desenho, vamos conceituar isso, que eu acho que é importante, tá? Antes, vamos pegar cada conceito e destrinchar ele, tá? Eu trouxe o que era principal de cada um deles. Então, o que vocês encontravam lá na aldeia global, tá? Segundo esse conceito, o avanço nas tecnologias de informação e comunicação encurta as distâncias no mundo e facilita trocas culturais entre diferentes povos. O autor acreditava que, devido à diminuição das distâncias e barreiras geográficas, o planeta se reduziria a uma organização semelhante às aldeias, onde tudo e todos estariam conectados. Vamos parar um pouquinho. Eu disse a vocês que Pierre Levy escreve isso no momento em que a internet ainda não está enraizada, não está como no dia de hoje. E ele acreditava que alguma coisa ia fazer com que as pessoas diminuíssem as distâncias entre si, as distâncias geográficas. O exemplo que ele usa é de uma aldeia. Que aldeia? A aldeia indígena, a aldeia próxima, né? Como que é uma aldeia hoje, né? Se a gente for parar para pensar, ela tem a tua área central e nesta aldeia várias ocas, várias casas, né? Várias áreas, casinhas onde os índios moram, né? Pensando aí nas ocas. Ok, então se isso está na minha cabeça representativamente, vamos entender o que é uma aldeia global. Ele acreditava que alguma coisa ia surgir que iria fazer com que o mundo virasse uma aldeia global. Ou seja, ia fazer com que o mundo não tivesse barreira geográfica, entendendo que cada uma dessas ocas são os lugares onde eu estou acessando. Essa coisa que ele ainda não conhecia, a gente chama de internet. E por que aldeia global? Vamos pensar numa aldeia, né? Imagina que uma oca, sei lá, é um site lá nos Estados Unidos, que a outra é um site lá na Europa, e que a outra é você aqui no Brasil. Qual a distância hoje para você conseguir acessar sites ou informações nos Estados Unidos ou na Europa, né? São muito próximas, não existe mais uma barreira geográfica. Eu consigo, nesse momento, saber o que está acontecendo na Inglaterra, e usei isso de exemplo para vocês, por causa da internet. Então, a aldeia global é exatamente essa diminuição das distâncias geográficas, das barreiras geográficas que a internet quebrou, né? Então, a gente precisa entender a aldeia global exatamente como esta expressão, ok? Vamos parar um pouquinho e vou dar um passo 2. Vamos entender, então, cyberespaço.
Bora lá. Ele, né, Pierre Levy falando, eu defino o cyberespaço como espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto de sistemas de comunicação eletrônico. Vamos parar. Cyberespaço, para Pierre Levy, é o espaço por onde essas informações vão circular. Então, para um pouquinho e vamos voltar ao exemplo da aldeia, tá? A aldeia tem várias ocas, tá? Várias casas, onde nestas casas você tem informações de diversos países. De uma casa para outra, eu faço um percurso, eu uso um espaço. Este espaço na oca seria o chão desta oca, ok? Este espaço, ok? Este cyberespaço, que não é mais um espaço de verdade, este cyberespaço é o lugar por onde essas informações vão circular. Um exemplo muito fácil da gente entender, tá? O meu computador, não cabe coisas dentro dele? Ou seja, ele tem memórias. O meu celular, não cabe coisas dentro dele? Ele tem memórias. Estas memórias unidas formam o cyberespaço. A internet não tem memória. A internet usa a memória de todos os equipamentos que estão conectados a ela. Um exemplo fácil da gente entender. Waze, Google Maps. Por que eles conseguem saber que está trânsito... Hã? Não ouvi. É uma pergunta, não? Não? Por que o Waze ou o Google Maps consegue saber que está trânsito em algum lugar? Porque ele está acessando a memória dos celulares que estão conectados no Waze ou no Google Maps. Ou seja, a internet não tem memória. Ela tem a junção das memórias de todo mundo que está conectado na internet. Ou seja, não há limite de memória para a internet. E esses conjuntos de memórias formam um espaço virtual. Um espaço onde as coisas estão circulando. Esse espaço é o cyberespaço. No exemplo da aldeia global, seria o chão, por onde as informações estão circulando, por onde, abre aspas, os índios, as pessoas estão andando de uma oca para outra. Então, a aldeia global seria essa quebra de barreiras geográficas e o cyberespaço seria esse espaço por onde circulam as informações. Tudo bem até aqui? Dúvida? Tudo bem. Tá. Vou dar mais um passo e a gente vai tirar dúvida. Cybercultura, tá? Se eu entendi o que é a aldeia, se eu entendi o que é o cyberespaço, cybercultura especifica aqui o conjunto de técnicas, materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do cyberespaço. Espera um pouquinho. Se eu disse que a aldeia global é a quebra das barreiras, que o cyberespaço é o espaço por onde circulam as informações, a cybercultura são as informações. São as culturas, as coisas que estão andando de um lado para o outro. Né? Seja um site, seja um texto, seja um blog, seja uma informação, seja uma notícia, seja um vídeo, seja uma imagem, seja o que for. Então a cybercultura é tudo que circula no cyberespaço dentro da aldeia global. Difícil entender desse jeito? Não. Não? Dúvidas? Perguntas? Angústias? Confuso? Professor, então a gente poderia definir o cyberespaço como se fosse assim, um exemplo, o espaço da minha casa para o de alguma colega, um exemplo. Num exemplo, sim, tá? Mas quando eu falo de cyber, ele é um espaço que não existe, Ana. Por isso o exemplo da aldeia global. O cyberespaço não existe verdadeiramente. Não tem como eu pegar o cyberespaço. Por quê? O cyberespaço é um espaço virtual construído pela junção das memórias de todos os equipamentos que estão conectados. Então, por exemplo, meu computador tem, sei lá, 1 terabyte. Depois a gente fala disso para a gente entender, ou abre aspas aqui para falar já já. Então, o seu computador tem lá também 1 terabyte. Ou seja, agora a minha internet tem 2 terabytes, o meu e o seu. Ah, mas a Joyce também está conectada, o computador dela também tem isso. Então agora são 3.
Peraí, professor, você está falando que todo mundo que se conecta à internet e tem um componente, um computador, um celular, algo que está se conectando, ele entra como um fator de soma neste cyberespaço. Ou seja, o cyberespaço não tem mais limite. Quanto mais gente se conecta, maior é o espaço desta internet. O espaço significa o lugar onde as informações podem circular. Quanto mais equipamentos, mais memória, mais coisas podem circular pela internet. Por isso que hoje não tem limite. Por isso que hoje na internet, tudo que você quiser pesquisar, você encontra lá. Ok? E quem previu isso lá atrás? Esse sujeito chamado Pierre Levy. Sem a internet existir. Olha que coisa maluca. Olha que coisa doida, né? Fala, Vitória, você quer perguntar? Sim, isso também acaba facilitando o trabalho de hacker, não é? Que eles conseguem esse acesso muito facilmente. Sim, Vitória, a gente vai discutir na unidade 8, eu sei que está longe, mas nós vamos discutir sobre segurança, nós vamos discutir sobre hacker, cracker, tentar entender um pouquinho dessas questões. Mas assim, se tudo está conectado, é uma porta aberta para qualquer pessoa invadir. E aí a gente precisa se segurar aqui, se assegurar, né, tomar algumas medidas para não correr estes riscos. Né? Mas sim, o caminho que um hacker hoje usa para ter acesso às outras pessoas é o espaço, é o cyberespaço da internet. A sua lógica está montada perfeita na cabeça. Obrigada, professor. Quem mais, gente? Preciso saber se essas questões estão claras para vocês. Você poderia falar mais uma vez da cibercultura? Cybercultura? Isso. Posso falar da cybercultura. Ó, Ana, se eu entendi que a aldeia global é a quebra dessas barreiras geográficas, ou seja, a internet está toda ali, né? A aldeia global poderia ser igual à internet? Talvez, né? Entendendo que o conceito, deixa eu voltar aqui, ó, aldeia global significa quebrar essas barreiras, tá? Ou seja, está tudo ali num único lugar. Que lugar é esse? O cyberespaço. E por lá circulam as informações. Essas informações são o quê? A cybercultura. Tudo que circula dentro daquele espaço, daquele cyberespaço, é a cybercultura. Por que cyber? Porque eu não posso pegar, porque é virtual. Né? Essa cultura eu não pego. Né? O livro que está circulando dentro do cyberespaço, dentro da internet, eu não consigo pegar ele fisicamente. Eu consigo baixar em PDF, eu consigo imprimir, eu consigo copiar uma imagem, eu consigo mandar um link de acesso para ele. Ou seja, a cybercultura são todas as informações, as técnicas, materiais, intelectuais, práticas, atitudes, pensamentos, tudo que está circulando dentro desse cyberespaço. Ou seja, quanto mais espaço, mais cybercultura passa por ali. Fácil entender assim, Ana? Sim, professor. Turma. Obrigada. Imagina. Ó, então, é hora da gente entender nosso último conceito da aula. Linguagens hipermediáticas. O que é isso? Tá? Vou avançar, turma. Dá uma olhada na imagem e repara quanta informação eu tenho circulando dentro dos meus computadores, dentro do meu computador ali, né? Nessa representação, nesse desenho. Quando eu entendo isso, vamos entender esse conceito. Baseado nos conceitos vistos anteriormente, vamos a alguns exemplos de linguagem hipermediática. A gente falou na unidade anterior sobre linguagem, né? A gente falou sobre linguagem textual, sobre linguagem verbal, não verbal, a gente falou sobre tudo isso. Quando a gente fala de linguagem hipermediática, a gente está falando de juntar todas essas linguagens que a tecnologia permite, né, e usar com hipermídias. O que são hipermídias hoje, né? Hipermídias são canais de vídeos, por exemplo, né? Então, YouTube, Vimeo, isso são linguagens hipermediáticas, né? Software, programas, por exemplo, são exemplos de linguagem hipermediática, né? Então, quando eu uso um programa na internet, um aplicativo de jogos, algo que está conectado à internet. Um ambiente virtual é uma linguagem hipermediática. Qual é o ambiente virtual? O próprio Moodle, né? O Google Sala de Aula. São ambientes virtuais, né, que simulam um ambiente de aula físico, tá? E o que a gente chama de ferramentas síncronas ou assíncronas. O que são ferramentas síncronas, né? São ferramentas que estão sincronizadas, que fazem com que as pessoas se falem sincronamente. Um exemplo, Google Meet.
Essa ferramenta que a gente está usando para conversar, ela é uma ferramenta síncrona. E uma ferramenta assíncrona, né? Pode ser o canal do YouTube também, né? Como assim, professor? Ué, se eu publico um vídeo lá, você pode assistir qualquer outro dia. O Prezi aqui, ele é uma ferramenta de apresentação não síncrona. Eu não preciso estar aqui para você assistir o Prezi de novo. Você pode pegar o Prezi e assistir amanhã, né? Então, a gente precisa entender estas linguagens, esses exemplos do que eu estou querendo dizer. Eu estou trazendo para vocês 4 exemplos de linguagem hipermediáticas. Os canais de vídeo, os softwares ou programas na internet, ambientes virtuais e ferramentas síncronas e assíncronas. Eu estou trazendo aqui conceitos dessas questões. Ou seja, vídeos, acho que é fácil entender o que são os canais de vídeo, né? Softwares, ou seja, programas na internet, programas online, ambientes virtuais, vocês têm a plataforma como um excelente exemplo, e ferramentas sincronizadas ou assincronizadas, né? Síncronas ou assíncronas, que são ferramentas de conversa simultânea ou não simultânea. Quer ver um exemplo de uma ferramenta não síncrona? Eu vou mostrar na plataforma. A gente tem um fórum aqui, ó. Não tem um fórum de dúvida? Ele não é síncrono, ele é assíncrono. O que é isso? Você faz uma pergunta para mim aqui e eu não preciso estar online com você para responder. Eu posso responder no outro dia. Agora, o link da nossa live, da nossa aula ao vivo, olha aqui a expressão, ela é síncrona. Lista de presença, ela é uma ferramenta síncrona? Não, ela é assíncrona. Você tem o dia todo para entrar lá e fazer a presença. E eu não preciso estar online. Você entra lá e marca a presença. Ou seja, eu estou conceituando com vocês exemplos de ferramentas e linguagem hipermediáticas que a gente viu o conceito na unidade 2 e eu estou trazendo exemplos agora na unidade 3. Pergunto, consigo entender o que são essas 4 coisas ou eu não entendo o que são essas 4 coisas? Vídeos, software, ambiente virtual e ferramenta síncrona e assíncrona. Dúvida? Muito silêncio agora, fiquei assustado. Dúvida nenhuma, prof. Não, pro, tá de boa também. Joia. Eu costumo dizer que se tá silêncio, ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Isso me assusta, mas tudo bem. Vamos embora então. Se eu já entendi, bora para atividade. Olha lá, acabou nossa aula de hoje, olha que maravilha, né? Vamos pensar numa atividade agora. Seguinte, qual vai ser a proposta? Eu entendi 3 grandes conceitos de Pierre Levy e entendi exemplos de linguagem hipermediática. O que nós vamos fazer agora? Vocês construíram em grupo um plano de aula que me entregaram ontem, né? 2, 3 alunas já me entregaram agora. Qual vai ser a proposta? Nós vamos repensar aquela aula que foi criada sem muita dificuldade. Prestem atenção para não se assustar. Vocês vão inserir uma atividade avaliativa no final da sua aula. Então, vocês pensaram num plano de aula, vocês me deram um podcast, vocês me montaram um e-book, onde vocês colocaram lá um plano de aula. Vocês vão olhar para ele e vão inserir uma única atividade avaliativa, ou seja, abre aspas, uma prova, uma avaliação, tá? Não precisa ser prova especificamente, mas uma avaliação dos teus alunos, baseados nos conceitos que a gente conversou agora. Ou seja, eu não quero que vocês mexam no plano de aula inteiro. Eu não quero que vocês mudem layout nenhum. Eu não quero também que vocês criem um novo podcast. Vocês vão abrir este e-book, que vocês já têm ele montado, e no final dele vão colocar lá, atividade avaliativa. Qual vai ser a atividade avaliativa dos teus alunos? Como você vai avaliar os teus alunos? Você vai avaliar os teus alunos usando uma linguagem hipermediática. Seja através de um canal de vídeo, seja através de um software, seja através de um ambiente virtual ou de uma ferramenta síncrona ou assíncrona, tá? E aí, exemplos que eu trago para ajudar vocês, né? Professor, eu preciso usar mais de um? Não, você vai usar um só, né? Exemplo, eu vou avaliar meus alunos com um canal, eles vão produzir um vídeo no final da minha aula. Aqui tem exemplos. Não, eu vou usar programas, eu vou usar um software educativo, Snap, Scratch ou qualquer outro que eu conheça. Não, eu vou fazer uma avaliação pelo Google Sala de Aula ou pelo Moodle.
Não, eu vou fazer uma avaliação pelo Skype, Hangout, Google Meet. Ah, não, vou fazer uma avaliação por um blog, por um EduBlog, um Webfolio. Enfim, eu estou dando a vocês exemplos de possibilidades e eu quero que vocês criem uma que, obviamente, tenha coesão e coerência com a tua aula, né? Se em nenhum momento você tratou algo disso, não tem como você, né, trabalhar. Então, o que eu quero agora? Que você pegue este plano e só insira para mim uma atividade avaliativa. Como que eu vou avaliar vocês? Se o grupo foi capaz de utilizar esses recursos tecnológicos neste seu plano, nesta atividade avaliativa. Ou seja, você, lá na aula passada, a gente usou 2 semanas para pensar na BNCC e em recursos tecnológicos com uma idade e um conteúdo. Agora, eu quero que você pegue tudo isso que já está montado, eu não quero que você mexa nisso, eu quero que você insira uma atividade avaliativa no final da tua aula. Para te ajudar mais ainda, tá? Além dos exemplos que eu acabei de dar agora, na apresentação que eu vou mandar aqui, ou na plataforma, eu deixei vários itens do Saiba Mais, tá? Que itens que eu deixei? Quer ver? Vou mostrar na apresentação. Deixei para vocês o que é cultura digital, né? Para quem quiser ler um pouquinho mais, é um site aqui, tem 2. Deixei aqui, ó, 8 passos para levar ferramentas digitais para a sala de aula. Então a Nova Escola já dá dicas de como levar ferramentas digitais. Como a tecnologia pode ser inspirada para a sua aula. Então aqui tem outras dicas. Para ajudar mais ainda, trouxe aqui o significado de internet que eu usei, de aldeia global. Eu trouxe aqui, ó, uma discussão sobre McLuhan, que fala sobre a aldeia global, inspirado em Pierre Levy. Eu trouxe a entrevista dele, tá aqui, ó, né, baseado no texto de Pierre Levy. Eu trouxe aqui, ó, o conceito-chave de cybercultura. Todos esses links estão na plataforma, tá, gente? De novo, eu não estou obrigando a ler isso, não é um conteúdo necessário, mas para quem quiser saber mais, ou baixar para você. Aqui tem um artigo sobre Sociedade da Informação e seus desafios. Aqui fala sobre usos legais em sala de aula, como usar isso, né, os desafios de usar isso em sala de aula. Tecnologia e as novas educações. Aqui é uma dica muito legal nesse artigo. Aqui, ó, cyberespaço é um outro vídeo que explica cyberespaço, talvez pode te ajudar. Educação e comunicação, aqui fala um pouquinho, é um outro artigo que fala um pouquinho sobre essas conexões. E por fim, um site com dicas de softwares educativos. Pode ser que já comece a ajudar vocês para aquelas questões que vocês falaram para mim do estágio de vocês. Mas esse site tem vários jogos bacanas e vários softwares bacanas para vocês trabalharem com os alunos. Aí você vai falar, onde é que isso está na plataforma? Está aqui tudo no Saiba Mais, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho para vocês verem, ó. O site aqui, ó, significado da internet, cultura digital. Olha aqui os 8 passos lá da Nova Escola, tá aqui, significado de aldeia global, o site que eu falei, o vídeo, os artigos que eu falei e o site que eu falei aqui embaixo. Você vai falar, nossa, professor, tem que ler tudo isso? Não, isso aqui é um a mais, tá? O conteúdo já está aqui no Prezi, o texto fundamental já está aqui, né? Então, se a gente for falar de prova lá na frente, o conteúdo são esses 2 apenas, e aqui eu estou dando um Saiba Mais para vocês. Aí você vai falar, nossa, e por que não tem nada aqui? Porque essa aqui é a nossa aula gravada, parte 1, parte 2, que eu vou deixar aqui para vocês, tá? E todos esses sites para te ajudar a pensar nesse formato de avaliação, que eu vou abrir aqui agora, né? E vocês vão ter até quando para fazer isso, tá? Vocês vão ter até a nossa próxima aula. Por que até a nossa próxima aula? Porque eu vou começar a minha próxima aula tirando dúvidas sobre esta atividade, tá? Não vai ser um dia antes, vai ser o dia da nossa aula. Então, vocês têm até o dia 1º, que é a nossa próxima aula, é dia 1º de outubro, dia 1/10, até as 11h55 da nossa próxima aula. Ou seja, se na nossa próxima aula você ainda tiver dúvida sobre essa atividade, no começo dela a gente tira e você posta a atividade, tá? Porque aí eu corrijo durante o final de semana, até segunda eu publico as notas de vocês. Dúvidas sobre tudo isso? Professor, Pode falar. Eu também tenho uma dúvida. Vamos lá. pode perguntar primeiro? Joyce, pode ir lá, então. Professor, na verdade, essa proposta avaliativa, na hora de inserir no arquivo, seria uma demonstração da nossa solicitação
ou do aluno já desenvolvendo a ideia? Não, Joyce, não. É do seu planejamento. O aluno não precisa fazer nada. Basta você colocar para mim o que você, o seu grupo, pensou sobre esta atividade. Como avaliar os alunos. Mas eu não quero o aluno no processo. É só a gente planejando ainda. Tá, eu posso fazer uma inserção de um vídeo relacionado ao tema. Eu peguei lá o movimento de rotação. E aí no YouTube tem vários, né, vários links de educação infantil. Eu baixo ele, insiro no trabalho, tá ok? Fazer assim? Pode, perfeito. Só não esquece de explicar para mim. Atividade avaliativa será isto aqui. Segue um link de exemplo. Não tem o menor problema. Ah, tá. Eu disponibilizo o link do vídeo que eu inseri no trabalho, é isso? Pode pôr, porque você vai mandar para mim, Joyce, a imagem de novo do e-book, certo? Só que agora com esta avaliação, com essa atividade avaliativa. Tá, é porque no Canva, dentro dele, eu consigo inserir uma parte do vídeo, então eu não preciso baixar o vídeo. Não, ou é só o link? Se você colocar o link, eu já estou contente. Ah, tá bom, tá ok. Tá bom? Porque aí depois eu acesso o link e vejo como é o vídeo, não tem problema. Tá bom, obrigado. Você acabou de usar um recurso, que é aquilo que a gente conversou na unidade 2, que é não ficar numa apresentação linear. O seu e-book tem um link para um vídeo, tem não sei o que para BNCC, tem uma referência sobre uma habilidade, ou seja, eu estou trabalhando com várias coisas ao mesmo tempo. Morreu a questão linear. Não sei se você percebeu isso. Não, eu não vi, mas já está sendo válido. Fale, Vitória. Obrigada. Imagina. Professor, o que eu queria saber, pode ser usado 2 tipos de atividades diferentes para a criança poder escolher qual ela quer usar? Pode, Joyce. Desculpa. Vitória, não tem problema. Pode ser mais difícil você especificar as duas, mas para mim não tem problema. Eu preciso de uma atividade avaliativa. Se para você é legal dar 2 opções, excelente ideia, não tem o menor problema. Tá bom, então, obrigada. Tá? Professor, eu tenho 2 dúvidas. Primeira. A primeira, nessa avaliação, a gente vai formular a pergunta da prova ou a gente só vai falar a nossa proposta para essa prova? Só a proposta de como vocês vão avaliar os alunos. Tá, e aí a segunda, a gente vai usar todos esses que você falou hoje, que foi a aldeia, o cyberespaço, o cyberfuturo, ou a gente vai escolher só um? Ana, cybercultura, cyberespaço e aldeia global são conceitos que estão nos ajudando a entender as tecnologias, tá? O que você vai fazer agora é propor para mim uma avaliação usando as linguagens hipermediáticas. Só. Ah, tá. Por detrás disso, eu consigo enxergar se a Ana compreendeu os conceitos. Fique tranquila. Ah, tá. Agora... Tá? Mas eu não quero que você coloque lá, vou avaliar meu aluno na cybercultura. Não tem nada a ver. Até porque a sua proposta de aula, eu nem olhei ainda no primeiro envio que você fez. Você pode estar falando de matemática e não tem nada a ver com cybercultura. Eu quero que você se baseie no seu plano. Pior que eu tenho mesmo, professor, foi matemática. Foi um chute. Mas assim, na verdade, Ana, é assim, você tem uma proposta de aula para os teus alunos. Que recurso hipermediático, que linguagem hipermediática a Ana vai usar para avaliar os alunos dela? Lógico que tem que ter tudo a ver com o que você está trabalhando com os teus alunos. Não adianta inventar uma coisa que não tem nada a ver com a matemática, ou inventar algo que não tem nada a ver com português, etc. Entendeu? Ele vai casar. Por exemplo, a Vitória falou para mim, posso propor 2 para o aluno escolher? Pode. De repente, a aula da Vitória tenha tudo a ver com essa escolha, com essa autonomia que ela pode estar propondo para os alunos. Então, assim, é esta coesão que eu vou analisar agora. Né? Se você tinha lá o plano A, de repente você vê com o plano B agora, uma atividade avaliativa, não tem nada a ver. Então, eu não vi coerência no processo. Tá? É isso. Tá bom, Pro. Obrigada. Turma, o que mais? Professor, então assim, eu vou utilizar aquele mesmo material que eu te mandei, eu não vou refazer um outro. Não, é bem fácil desse jeito mesmo, Maria, é desse jeito. Exatamente, aí eu vou só inserir dentro daquele material, escolhendo apenas um desses recursos que você acabou de me passar. Qual, perdão, é hipermídias. Eu vou Exatamente. Escolher só um deles. Exatamente, só isso. Podcast, não tem que refazer. Não Criar um nada. novo recurso? Nada. É só pegar esse e-book que você já montou e inserir
né? Você ou alguém do teu grupo, não sei se foi exatamente você, mas um de vocês do grupo fez isso, então o grupo conversa de novo, mesmo o grupo não tem que fazer nada demais. Grupo, vamos lá, qual vai ser a nossa avaliação? Ah, vai ser essa? Ok, vou lá e coloco e mando para mim. Se tiver dúvida ao longo da semana, a gente tem a nossa aula antes de você enviar. Então, na nossa aula, no começo dela, eu vou abrir para a gente tirar dúvida antes de eu entrar na unidade 4. Ok, então é só abrir, inserir e enviar. Isso aí. Ok, obrigada, Fran. A ferramenta Turma já está à disposição de vocês. Todos esses links já estão na plataforma para vocês. Tá tudo na unidade 3. E agora, terminando nossa aula, eu vou subir para o YouTube os links da nossa conversa e vou disponibilizar o link da parte 1 antes do desenho e da parte 2 depois do desenho. Tá bom? O que mais? Pronto? Encerramos as dúvidas? Acho que sim, professor. Joia. Então, turma, 9 e pouquinho, tá? Minha sugestão, que vocês usem esse momento para conversarem ou se conversarem ao longo da semana. Vou continuar nesse formato, já que vocês disseram que está ok. E a gente já terminou a unidade 3, acreditem. Próxima aula já é a 4. Olha que maravilha. Elise, a data da entrega é o dia da nossa próxima aula, no final do dia 1º, tá? Por quê? Para vocês terem um tempo para na nossa próxima aula, caso tenha dúvida, tirarem comigo antes de publicar. Tá bom? Vai ficar aberto até dia 1º às 11h55. Inclusive a atividade já está aberta na plataforma. Eu acabei de liberar para vocês. Já está lá. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Fora a minha proposta avaliativa, eu posso acrescentar um link sobre o software que eu já estou falando no meu plano de aula? Pode. Não tem o menor problema. Tá bom. Pode sim. Ok. Tá bom? Serve para ilustrar, tá tudo certo, Bruna. Não tem problema não. Bruno, onde é que é pra gente postar? De novo na unidade 2 ou não, mudou o lugar? Unidade 3. Unidade 3. Eu tô com a unidade 3 aberta. Aperta. Você tá no computador? Tô. Aperta F5 olhando para ela. No seu teclado. Isso, atualizar a página. Eu vi alguém de fundo. Foi meu marido. Ele vai atualizar a página e vai aparecer para você. Apareceu, obrigada. Tá? Essa expressão em informática a gente chama de refresh. Ela é uma expressão de um programa chamado COBOL, um programa antigo. Viu? Tem quem sabe em casa, olha aí, ó. Dá uma ajuda. Exatamente. Obrigada, Pro. Imagina. Boa noite. Turma, então boa noite, boa atividade. Não é tão difícil, mas vai me ajudar a entender se vocês compreenderam esses conceitos de uma maneira prática, tá bom? E também vai servir para vocês olharem de novo para esse plano de aula de vocês. Combinado? Eu vou corrigir essas atividades, vou dar alguns retornos para vocês ao longo da semana. Entre segunda e terça todos já vão ter a nota dessa publicação de ontem e hoje. E aí vocês também vão ter aí uma possibilidade, antes de publicar, de olhar o caminho que vocês tomaram. Tá bom? Que eu acho que é bacana. Mas não precisa rever o e-book de vocês. O que eu quero agora é só a atividade avaliativa. Perfeito? Sim. Turma, então boa noite, boa semana. A gente se vê quinta que vem. Ok? Boa noite, Pro. Obrigada. Boa noite, turma. Eu que agradeço. Gostei. Show. Professor, antes de eu ir embora, esperei o final para perguntar que eu não consegui escrever o resumo. O senhor tinha falado da aldeia global, do cyberespaço e do outro. Aí o senhor falou, tipo, numa frase o resumo. Ó, o que eu falei pra vocês, Vitória, foi o que eu tava compartilhando, você tá dizendo, né? Sim, só que é que lá tem textinho. O senhor falou em uma frase. Ixi, jura? Eu vou ter que voltar meu áudio aqui. Vou pegar o meu áudio, o que eu falei, o que eu tava explicando na hora. Foi, professor, você falou que a aldeia era quebra de barreira geográfica. Pera, o quê? Quebra de barreira geográfica. Ok, perfeito. O cyberespaço, o senhor falou que era um espaço não existente, que era um espaço no computador. Excelente. Que era pela memória do celular e do computador. Perfeito. E o cybercultura, o senhor falou que é tudo que circula dentro do cyberespaço, ou seja, as informações todas. Do site. Perfeito, aí, tá bom? Já entendeu tudo. Obrigada, Ana. Amei, gostei.
Excelente Obrigada. resumo para a gente encerrar nossa aula. Boa. Top. Obrigada. Imagina, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, gente. Bom descanso.